O que será que são os sonhos, né? Será que são alguma mensagem do além? Será que premonição do futuro? O que são os pesadelos, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é o sonho para a psicologia analítica? Bom, meu nome é Débora, eu sou psicóloga e sou analista junguiana. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é os sonhos para a psicologia analítica, né? Todos nós sonhamos, né? Por mais que a gente não lembre e não recorde dos nossos sonhos, todos nós sonhamos quando nós dormimos, tá? Tem sonhos que a gente não recorda. Por que a gente não recorda de alguns sonhos? Porque sonhos, eles são processos do nosso inconsciente, tá? A nossa psique, ela tem duas camadas, né? Ela tem o consciente e o inconsciente. E o sonho faz parte do inconsciente, que é uma camada que nós não temos acesso, né, consciente. Só que a única forma da gente ter contato com o inconsciente é a partir dos símbolos, né, que ele vai mostrando pra gente, né? E por que o inconsciente, ele se comunica de forma simbólica, por símbolos? Porque se a gente acessar o inconsciente de forma ativa e direta, a consciência ela vai se assustar, né? Vai ter alguns impactos na nossa consciência. Então, para que isso não aconteça, o inconsciente ele usa os símbolos, as imagens, né, dos sonhos, né, e também corporais, né, que a gente sabe hoje em dia pela ciência da psicossomática. A gente sabe que também de forma simbólica, né, alguns sintomas que a gente tem fisicamente que tem a ver com questões também psicológicas e emocionais, são de questões inconscientes, né, que nós não temos acesso. Só que é importante a gente acolher, né, o que o inconsciente está se comunicando com a nossa consciência. Só que ele se comunica de forma bem devagarinho, né, um passo de cada vez, né, e a gente consegue compreender melhor isso, né, essa linguagem, a gente consegue compreender melhor o contexto, né, do que o inconsciente está querendo dizer e tudo mais, só no processo terapêutico com psicólogo, tá? E com psicólogos capacitados, né, que tem a formação e tudo mais, e que tem experiência na área mesmo da clínica, né? Só que então vamos aprofundar um pouquinho e falar um pouco mais sobre a questão do sonho, né? Os sonhos, eles aparecem de forma simbólica, né? E eles se comunicam de forma de imagens com a nossa consciência, tá? Essa comunicação, ela pode ser a partir de forma compensatória, tá? Ou ela pode ser a partir de como se fosse mensagens, né, para você ter alguns certos cuidados de algo que pode acontecer futuramente, né? E pode ter a ver com conteúdos tanto de nível pessoal da sua vida como de nível coletivo, tá? Então tem alguns fatores que tem a ver com questões relacionadas à sua vivência de vida, tá? Com a sua família, com seus amigos, com questões relacionadas às suas experiências, né? Com relação aos seus sentimentos e tudo mais. E tem fatores relacionados a questões coletivas, que é muito maior, né? Com relação ao mundo, com relação a questões geracionais, transgeracionais, né? Com relações a questões de natureza,
né? Questões também de espiritualidade, né? Então tem essas questões também simbólicas relacionadas ao coletivo, que é muito maior também. Os sonhos, eles são muito importantes, né, para ter um processo de desenvolvimento psicológico mais saudável, né, para ter uma organização psicológica, né. Por isso que nós sonhamos, né, para ter uma melhor organização, para ter uma regulagem, né, da nossa psique, né, do nosso funcionamento. Por isso que é muito importante a gente sonhar, né? Quando a gente dorme, a gente ter esse processo do sonhar. Então é por isso que tem grande importância, né? Então a gente, querendo ou não, isso está fora do nosso controle, né? Isso vai acontecer. Tá certo, gente? Então eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do que é o sonho, né, e da importância dele para o nosso desenvolvimento psicológico, né, e para a nossa organização interna, tá? E da importância, né, do processo terapêutico e do acolhimento, né, dos conteúdos do sonho. Fora que é claro que a análise ela precisa ter um profissional acompanhando, porque para você interpretar um sonho, para você compreender melhor um sonho, você precisa ter um contexto, tá? Ele não vem assim do nada, né? De algumas questões assim que você pensa, deve ser isso, deve ser aquilo, né? Então, assim, tem todo um contexto, né? A gente tem que avaliar o que a pessoa está passando nesse momento, né, as questões inconscientes que a gente já vai percebendo no processo terapêutico, percebendo também questões relacionadas a vínculos familiares, né, e tudo mais. Então tem todo um contexto aí que a gente vai fazendo análise dos sonhos, tá certo?